Os mercados financeiros tiveram uma expressiva e até surpreendente melhora na última semana de maio. Mesmo com um noticiário político muito turbulento e com indicadores confirmando que a retração da economia vai ser intensa neste ano, a Bolsa conseguiu atingir o melhor nível desde o começo de março, enquanto o dólar caiu com força para baixo dos R$ 5,30, isso no melhor momento da semana. O que explicou toda essa melhora foram basicamente dois fatores. Primeiro, a redução do risco de um impeachment, assunto que vinha pressionando os mercados no começo de maio, e também a informação de que muitas economias começam o processo de flexibilização da política de isolamento social. No Brasil, trouxe um certo alívio aos investidores a leitura de que a divulgação pelo STF do vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros não trouxe elementos que levem ao impeachment. O vídeo foi entregue pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e trouxe embaraços políticos para o governo Bolsonaro sem dúvida nenhuma, e tornou ainda mais tensa a relação com o STF, agravando assim a crise institucional. Mas ele não é em si um fator que possa levar ao afastamento do presidente. Essa constatação abriu espaço para que o mercado devolvesse uma boa parte da piora que havia registrado desde a demissão do ex-ministro Sérgio Moro, quando ele saiu do governo e fez várias ameaças contra Bolsonaro. E no exterior, o mercado começa a reagir com uma certa esperança de que o pior da crise da pandemia tenha ficado para trás. Isso por causa da flexibilização do isolamento em países como Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha. Esse foi o principal argumento para a recuperação das bolsas globais e também para a queda do dólar em relação às principais divisas do mundo. Essa melhora de humor influenciou a bolsa brasileira e o Ibovespa superou na máxima da semana os 87 mil pontos, que é o maior nível desde o dia 10 de março deste ano. O índice fechou abaixo desse patamar, mas mesmo assim conseguiu assegurar um ganho ao longo de maio. Já o dólar diminuiu bastante o ganho em relação ao real, mas mesmo assim manteve uma alta na comparação com a moeda brasileira no mês de maio. Vale registrar também que a afirmação do presidente do Banco Central, Roberto Campos, de que poderia reforçar sua atuação no mercado, inclusive vendendo reservas, contribuiu bastante para o alívio que se viu no câmbio. Mas nenhum desses dois fatores, nem o cenário político brasileiro e nem a flexibilização da política de isolamento pelo mundo, vão ser capazes de eliminar a cautela. E por isso é muito cedo para apostar numa recuperação ainda muito consistente dos mercados nas próximas semanas. Aqui, o embate entre executivo e judiciário continua e ficou ainda mais tenso depois que o presidente do STF, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a investigação de apoiadores de Bolsonaro no inquérito que apura denúncias de fake news. E no exterior, muito provavelmente o processo de normalização da economia vai acontecer de forma lenta e errática e há muita dúvida sobre qual vai ser o impacto sobre a expansão da doença no mundo com a volta da circulação da população. Esse tema tende a ser ainda mais sensível no Brasil, onde alguns governos regionais começam a ensaiar essa flexibilização sem que a doença tenha sido controlada. É o caso do estado de São Paulo, que divulgou um programa de normalização da economia em 5 etapas, sem ter a garantia de que a curva epidemiológica tenha sido invertida. Na agenda da primeira semana de junho, os destaques serão a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, dia 4. A expectativa é que o BCE anuncie a expansão do programa de compra de ativos, que é usado para injetar liquidez nos mercados. E também os dados do mercado de trabalho americano, em especial o número de vagas criadas, que serão conhecidos na sexta-feira. Mas tanto o noticiário político no Brasil como as informações sobre o desmonte da política de isolamento social nas economias continuarão no foco, com potencial para influenciar muito os preços dos ativos financeiros.